O outro. Olá, pessoal, bom dia a todas e todos. O pessoal está chegando aí nessa terça-feira, com uma temperatura agradável em São Paulo. Só vou dar aqui mais um minutinho e a gente inicia, só para dar tempo de todo mundo chegar. Vamos lá. Bom dia então de novo. Boa tarde para quem vai estar acompanhando esse webinar num outro momento, horário. Meu nome é Luíse Nakagawa, eu estou hoje como coordenadora de projetos, ali à frente da área de desmatamento zero e políticas públicas do Imaflora, e estamos aqui hoje nesse webinar para discutir um pouquinho ali, né, da SARB, e especialmente para lançar o guia de implementação da SARB para bancos. E aí eu gostaria muito de agradecer a participação do Amaury Oliva, que é diretor de sustentabilidade e autorregulação da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Bom dia, Amaury, obrigada aí pela participação. E do nosso professor Silvio Cândido, que é professor de estudos organizacionais do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, que é a pessoa que desenvolveu e elaborou este guia aí junto do Imaflora. E, claro, agradecer a audiência, né, de vocês todos aí, que de alguma forma ou trabalham com o tema, ou têm interesse no tema. Um tema bastante relevante e importante, né, enfim, acho que é um momento bastante propício e oportuno da gente discutir, né, a implementação da SARB, os avanços. E aí eu gostaria, então, de só fazer alguns comentários, né, muito rápidos, assim, que a SARB, como já é sabido, e o Mauri vai trazer, né, ela começou a ser aí implementada agora no final de dezembro do ano passado, né? É uma normativa bastante importante que trata aí da gestão de risco de desmatamento ilegal, né? Vinculada aí a operações de crédito entre as instituições financeiras e os frigoríficos, né? Que operam na Amazônia Legal e no Maranhão, e que ela chega muito com a ideia, a expectativa de engajar ali o setor, né, a melhorar os seus processos de monitoramento, de rastreabilidade, para dar mais transparência e celeridade ali ao processo vinculado ao investimento, né, no setor. Então, bastante importante. E o guia, o Imaflora, junto com a Federal de São Carlos, a gente entrou, né, dentro desse desafio, a gente topou esse desafio de desenvolver esse guia, muito por conta dessa necessidade de harmonizar, né, de padronizar ali os requisitos que fazem parte, né, da SARB. Então, esse foi o desafio lançado, né, a gente abraçou, desenvolvemos, muito em diálogo constante, foram feitas diversas entrevistas com bancos, com frigoríficos, com a própria Febraban, então foi um trabalho aí feito de forma conjunta. E aí a gente, com muita alegria, está aqui hoje para fazer o lançamento desse guia, que já está disponível nas versões em português e inglês, aí no chat, eu acredito que as meninas já subiram, e no site do Boi na Linha. Então, hoje a agenda vai ser basicamente, né, eu vou convidar o Amaury para trazer um pouco aí dessa percepção de construção da SARB, enfim, quais foram os elementos motivadores para a criação, né, da normativa, enfim, como foi a implementação. Depois a gente convida ali o professor Silvio para apresentar o guia em si, a gente faz uma discussãozinha entre nós, e aí nos 10 minutinhos finais a gente abre para perguntas e respostas, mas lembrando que o Q&A já está aberto, então a audiência fique completamente à vontade de mandar as perguntas, que aí na medida do tempo aí que passar o webinar,
e à medida que os painelistas também tiverem um tempinho para responder de forma escrita, isso a gente vai tentando encaminhar, tá bom? Então é isso, agradeço mais uma vez. A Mauri gostaria de convidá-lo aí a compartilhar um pouquinho, né, desse histórico, enfim, que eu acho que é bastante importante para trazer um pouco mais de concretude aí para a normativa. Obrigada. Bom, obrigado, Luiz, e muito bom dia a todas e todos que nos ouvem hoje pela manhã. Quero inicialmente agradecer o Maflora pelo convite feito à Febraban. Acho que como a Luiz comentou, né, foi elaborado um guia, né, parabenizá-los por essa iniciativa, e o Luiz também pela UFSCar. A Febraban foi ouvida, os bancos, vários atores, né, envolvidos para esse guia, embora o guia não seja um guia da Febraban e da autorregulação, é um guia do Imaflora, né, feito em parceria com a UFSCar, né, traz pontos importantes, traz boas práticas de mercado, né, algumas sugestões e recomendações, né, seguramente vão contribuir para o fortalecimento da autorregulação. Outras contribuições estão fora do nosso escopo aqui da Febraban, né? A gente tem um diálogo bastante franco e transparente com a Flora, mas essa medida é uma medida que fortalece, né, uma ação conjunta dos vários atores envolvidos, tá? Acho que antes de entrar aqui no guia, né, quero agradecer o espaço até para contextualizar um pouco de onde surgiu essa regra da autorregulação bancária, né? A gente preparou uma apresentação muito rápida e objetiva aqui, mas mais para contextualizar o assunto, né? É, Podemos passar para o primeiro slide. Um ponto importante para destacar é sempre que o setor bancário é um setor altamente regulado, né? É regulado pelo Banco Central. O Banco Central já há bastante tempo tem expedido uma série de normas que tratam do gerenciamento de risco socioambiental, né? As primeiras regras estão lá em 2008, né? Então, tem um trabalho bastante atuante aqui do nosso regulador nessa agenda, né? Depois surgiram as políticas de responsabilidade social, ambiental, climática. Depois todo esse gerenciamento de risco foi se aprofundando, né? E hoje nós temos um arcabouço regulatório bastante denso, bastante robusto, que trata não só da responsabilidade, como o dever dos bancos de gerenciar o risco social, ambiental e climático nas suas operações e nas suas operações com os clientes bancários, né? Isso, naturalmente, teve um avanço bastante importante nos últimos anos, em que essa agenda também tomou mais corpo e se desenvolveu mais, né, tanto aqui no Brasil como fora do nosso país, né. Da mesma forma, o regulador tem avançado nessas regras, na nossa agenda setorial a gente também tem avançado. Passar para o próximo slide. Nós temos hoje uma autorregulação com três eixos. Essa autorregulação, uma autorregulação bancária, que eu tenho um conselho de autorregulação, com representantes de banco, representantes independentes, né? Então tem um conselho de autorregulação. E os bancos têm o compromisso de sempre avançar além do que a lei já nos exige, a lei ou a regulamentação, né? Então aqui é uma autorregulação voluntária, em que os bancos se comprometem a ir além do que a lei e as regras já exigem, né, e avançar em termos de boas práticas, né. Nós temos uma autorregulação voltada à proteção do consumidor na relação com o cliente bancário, uma autorregulação voltada à prevenção e combate a ilícitos, com prevenção à lavagem de dinheiro, combate à corrupção, e também um eixo voltado a regras socioambientais, tá? Esse é um eixo que nós temos desde 2014, então tem todo um regramento mais geral que trata tanto da responsabilidade como das políticas de gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos dos bancos, tem boas práticas, tem requisitos mínimos, e em 2022, né, sendo publicado em 23, a gente surgiu com uma nova regra de autorregulação, aqui como um protocolo voltado ao risco de desmatamento ilegal na cadeia de carne bovina, que é uma cadeia importante para a nossa economia. A gente entendeu que era importante também ter um protocolo dos bancos nesse sentido, né? Entrando aqui já um pouco na nossa regra, claro que essa agenda setorial também se soma à agenda voluntária, né, dos bancos. Então, temos regras do Banco Central, uma agenda de autorregulação setorial, e também as políticas internas das instituições, né, políticas e compromissos nacionais e internacionais. No próximo slide aqui tem também uma informação dos próprios compromissos públicos dos bancos, né, com a redução e neutralidade de emissões. Essa é uma agenda importante para o nosso setor bancário, né, para o sistema financeiro.
Então, hoje já temos no Brasil mais de 12 instituições que têm compromissos públicos de neutralidade das emissões, né? Isso muito equiparado ao volume de ativos em outras jurisdições internacionais, países maduros, né? Então, o movimento mundial de instituições financeiras comprometidas com a neutralidade das suas emissões. E, claro, quando a gente tem um banco com compromisso de neutralidade de emissões, não são naturalmente as emissões apenas do banco, como prédio, como instituição, mas também das carteiras de crédito, né? Então, tem aqui um diálogo intenso com os clientes dos bancos, de modo que todos possam avançar na redução de emissões, né, que é um ponto importante para mitigar os impactos do aquecimento global. Quando a gente pensa em Brasil, o maior desafio climático do Brasil, a nossa maior fonte de emissões está relacionada ao uso da terra, né, em especial o desmatamento ilegal. Então, ele tem um impacto grande nas emissões do nosso país, de modo que todos estão unidos aqui numa agenda, né, nacional de mitigação e combate ao desmatamento ilegal, né, que tem tido aqui uma participação muito relevante nas emissões nossas nacionais, né? E nesse sentido foi escolhido um tema também bastante relevante, não só da economia, né? Mas também tem sido bastante objeto de estudos de várias entidades civis, né? O impacto do desmatamento, principalmente na agropecuária, né, de modo que nós entendemos que era um setor importante, né, para a gente também ter uma contribuição do setor bancário em termos de autorregulação bancária, né. Sem entrar aqui, né, nos dados desses estudos, né, mas é um tema importante e relevante para a nossa agenda nacional e também para a nossa agenda setorial, né. Então, no próximo slide, aqui um pouco do que nós temos em termos de autorregulação bancária, né? Autorregulação são sempre compromissos voluntários dos bancos, né? Nós temos 24 bancos que aderiram voluntariamente aos eixos da nossa autorregulação socioambiental e nós criamos uma regra, né, um protocolo em que os bancos se comprometem a ter uma política de gerenciamento de risco de desmatamento ilegal na cadeia de carnes, né? Então, nas operações de crédito com frigoríficos e matadouros, né? E também criamos aqui, em conjunto com os bancos, requisitos mínimos dessas políticas, né? Então, é importante ter uma política específica, que essa política tenha incentivos, plano de consequências, né? E planos de adequação cabíveis, que isso tudo também seja acompanhado por uma estrutura de governança interna dos bancos, seja acompanhado, né, pelos comitês, revista, né, de tempos em tempos, e também que tenham a capacitação e treinamento dos colaboradores, que são os funcionários dos bancos. Então, esse é o compromisso da autorregulação. Gosto de dizer sempre que os bancos que são autorregulados, né, não são os frigoríficos e nem os matadouros, né? Então, aqui são os bancos que se comprometeram a ter essas políticas, e essas políticas têm requisitos mínimos, né? Nesse compromisso dos bancos, né, e previsto aqui que esses protocolos, né, devem também prever que os clientes dos bancos, matadores frigoríficos, aqui no bioma da Amazônia Legal e do Maranhão, né, fizemos um recorte, inclusive num diálogo com a indústria, com também parceiros aqui do nosso setor, né? Então foi feito um recorte para matadores frigoríficos de grande porte e médio porte, né? Que eles implementem um sistema de monitoramento e rastreabilidade que permita demonstrar, né, até dezembro de 25, né, que foi até o ano que vem, a não aquisição de gado associado a desmatamento ilegal, incluindo aqui também o recorte de fornecedores diretos e indiretos, que é nível 1, com mais de 100 hectares, né, aqui também num diálogo que nós tivemos com o Imaflora, com o GTFI e com a indústria, né, para a gente se focar aqui numa participação mais relevante, né, respeitando também o tamanho dos matadores frigoríficos, né? Tem regras também de transparência desses planos serem divulgados no site dos clientes. Então, a ideia aqui é que os bancos tenham suas políticas e os bancos passaram num diálogo com seus clientes, também exigir, né, essa segurança e regras específicas de gerenciamento de risco. Aqui também foi incluído informações mínimas para que esses sistemas de monitoramento e rastreabilidade
possam de fato ser efetivos, né? Na época nós incorporamos indicadores que estão nos programas do Imaflora, né? Tem um programa muito conhecido que é o Boi na Linha, e que é uma atuação de atores relevantes da indústria de carnes. Então também inserimos aqui como requisitos mínimos esses requisitos que estão hoje no programa do Boi na Linha, que são informações mínimas como embargo, sobreposição com áreas protegidas, a identificação de polígonos de desmatamento, com as autorizações de supressão de vegetação, caso existam, informações do cadastro ambiental rural da propriedade. Enfim, são indicadores mínimos para que esses programas de monitoramento e rastreabilidade sejam de fato efetivos, né? E tudo inspirado nas boas práticas de mercado. No próximo slide, a própria construção desse processo, né? Antes, durante e depois da publicação da regra de autorregulação, nós tivemos um diálogo intenso com o Imaflora, NWF, Global Canopy, TNC, o próprio GTFI, que incorporamos algumas sugestões e recomendações, e também a indústria, né? De carnes, de matadores frigoríficos, Acrimate, Abra, CNA, Abrafrigo, ABIEC, JBS, enfim, foi feita uma grande escuta, né, incorporado tanto um olhar de boas práticas que já existiam no mercado, né, e compromissos públicos, inclusive de matadores frigoríficos. Quando foi publicada a nossa regra de autorregulação, foi também criado um módulo de ensino à distância para os bancos, de modo que os bancos pudessem levar aquele compromisso de autorregulação para os seus funcionários. Isso foi feito em 2024. E ao longo, né, dos últimos anos, nós também publicamos uma série de orientações aos bancos autorregulados, Q&As, enfim, isso faz parte do próprio processo de autorregulação. A gente também atuar para que tenha a sua implementação. Além disso, também tivemos workshops com bancos, com a indústria, né? Temos um diálogo intenso com a BIEC, que representa os exportadores de carne. Fizemos também workshops conjuntos, enfim, para ter aqui não só a participação dos bancos, mas também o engajamento dos vários setores envolvidos, né? E esses eventos e workshops também seguiram ao longo, né, de 25 e 26, né? Estamos aqui nessa outra discussão também que trata da implementação da autorregulação. É um tema que naturalmente tem desafios, né? Ainda que a gente tenha a regra de autorregulação dos bancos, né? E tem as suas contribuições, tem outros desafios que se impõem. Então, tem aqui uma discussão grande, né, com o próprio bloqueio, né, de operações aqui, é que isso não seja nunca olhado como uma exclusão de produtores, né, o objetivo aqui não é excluir ninguém, muito pelo contrário, é atuar de uma forma conjunta, né, para que a gente avance em termos de adequações, né, então cuidado aqui para não excluir, né, muito pelo contrário, para incluir, né, nesse processo. Tem desafios naturais do nosso país em termos de bancos de dados, desafios tecnológicos, né? Algumas bases de dados ainda não são integradas, né? Tem o desafio do cadastro ambiental rural, né? Então são desafios aqui que precisamos juntos enfrentar e avançar. A própria rastreabilidade, né, de lote, né, ao longo desses últimos anos, né, surgiram outras iniciativas também lideradas pelo governo, né, como o próprio Plano Nacional de Identificação e Rastreabilidade, né, que tem sido liderado pelo MAPA, plataformas de bancos de dados, né, que hoje estão avançando de forma mais integrada. Então tem uma série de desafios aqui que se impõem, por isso que é muito importante uma atuação conjunta entre os vários atores para que a gente possa avançar nessa agenda que é uma agenda nacional, né? Dando sequência, nos últimos meses, né, foi criado um grupo de trabalho importante no Ministério da Agricultura, né, tem a participação da FEBRABAN, das várias secretarias que atuam no tema, que são secretarias do MAPA, e também a Embrapa, a ABIEC e a Abrafrio, que são representações importantes da indústria, né, e sempre tem convidados também, como o CNA, GTFI, né, enfim, tem sido um grupo que tem feito uma escuta atenta de quais são os desafios, quais são as necessidades e como nós
podemos ajudar, né, juntar esforços para avançar nessa agenda, né? Então, aqui o objetivo desse grupo tem sido não só a cooperação e engajamento dos vários atores, mas a gente pensar como que a gente pode aprimorar as bases de dados públicas, né, como pode trazer boas práticas para essa discussão, harmonizar os critérios de rastreabilidade, né, isso tudo é bastante importante aqui para que a gente tenha, né, uma atuação conjunta e integrada, né? Então, está em funcionamento esse grupo, né? Inclusive com reuniões quinzenais para que tenha esse mapeamento de desafios, depois discutir as ações conjuntas, né? E por fim, aqui uma oportunidade que nós vemos, né, dessa atuação integrada, é algo que a gente tem discutido no âmbito também do grupo de trabalho, né, como que a gente pode juntar esforços para ter uma assistência técnica, né, que seja que auxilie, né, nos vários bancos de dados disponíveis, como que a gente auxilia nesses programas de monitoramento e rastreabilidade, como que dá apoio e suporte aos próprios bancos de dados públicos, né, como eles possam ser mais robustos, mais integrados. O olhar aqui também de reinserção produtiva, né, para que possam ter uma atuação. Tem várias boas práticas em estados, né, que têm avançado bastante. O próprio programa do Boi na Linha, né, segue já há bastante tempo, né? Acho que depois, né, o Luiz vai comentar um pouco. Também tem uma nova fase agora que avança no monitoramento dos fornecedores indiretos, né? Esse é um ponto que vem em breve, né? E também um olhar do nosso setor. A gente sabe que o crédito tem um impacto positivo quando bem direcionado, quando bem empregado, inclusive com impacto social, ambiental, e climático positivos. Então também tem aqui o olhar dos bancos, naturalmente cada um na sua política de crédito e gerenciamento de risco, mas também o desejo do setor de avançar aqui em termos de financiamento, de boas práticas, né, de modo que a gente tenha também uma agricultura sustentável no nosso país. Então, a ideia aqui era uma overview rápida, né, da nossa agenda setorial, das nossas regras de regulação, de autorregulação e também o empenho individual dos bancos, né, e o motivo e o surgimento dessa autorregulação que tem por um objetivo aqui somar a esse esforço que nós vemos tanto na indústria como na sociedade civil, de modo que a gente avance conjuntamente e tenha aqui uma cadeia de carnes cada vez mais sustentável. Acho que esse é o desejo de todos. Obrigado, Luiz, mais uma vez pelo convite, viu? Excelente, excelente, Amaury. Eu que agradeço. Acho que é sempre importante e muito oportuno, né, a gente trazer luz aí para a gênese, né, dessa discussão, entender um pouco de onde surgiu e quais eram as intenções e objetivos, né, e meta aí da normativa e o quanto isso, de fato, está já alinhado com políticas aí, né, climáticas, enfim, e de preservação, e até é isso, né, de como é que a gente consegue regularizar e aprimorar a cadeia, né, e caminhar para uma transição para uma pecuária mais sustentável aí no nosso país. Obrigada demais, Amor, acho que foi ótimo. Bom, Silvio, agora contamos contigo aí na apresentação do conteúdo do guia, trazer um pouco aí dessas reflexões, e só lembrando, pessoal, que o guia está disponível aí no chat versões português e inglês, no site do Boi na Linha, e este webinar está sendo gravado e será legendado para o inglês e estará disponível aí no canal do YouTube do Imaflora nos próximos dias. Silvio, obrigada aí pela participação. Agora a fala está contigo. Luiz, eu é que agradeço. É, deixa eu projetar minha tela aqui um minutinho. Então, eu é que agradeço imensamente. É uma grande alegria estar aqui hoje. Vamos dizer assim, a gente está colhendo os frutos aqui, né? Apresentando os resultados de um trabalho que se iniciou mais ou menos há um ano, né? Foi muito intenso aí entre maio e outubro. E que desde outubro nós temos aí acompanhado, amadurecido, né, os resultados e visto e trabalhado para fazer os desdobramentos acontecerem, né? Então, considero que o momento aqui é muito importante e é uma alegria estar com você, com a Mauri e com todos e todos presentes nessa manhã. Tá? Então, eu vou apresentar o trabalho que eu fiz com a Bruna Scanavac Lourenço, que é pós-doutoranda no Departamento de Engenharia de Produção sob minha orientação e que trabalhou comigo nesse projeto, tá? Então, nós desenvolvemos esse guia de implementação
da SARB 026 de 2023, tá? Qual que é assim, o objetivo do trabalho que nós, desse guia e desse trabalho que nós desenvolvemos, né? Então, é propor, a gente buscou trabalhar para propor um padrão de implementação efetivo da SARB 026 de 2023 pelos bancos signatários e, eventualmente, por outras instituições financeiras interessadas em melhorar seus processos de gestão de risco socioambiental, né, na concessão de financiamento para batedouros e frigoríficos na Amazônia Legal e no Maranhão, tá? Então, o lastro, vamos dizer assim, para o desenvolvimento desse padrão de implementação efetivo foi um trabalho de pesquisa, né, um trabalho de campo, em que a gente não buscou propor uma coisa assim abstrata, teórica, mas uma coisa que dialogasse com a realidade que estava né, sendo vivenciada pelas instituições e pelos vários stakeholders envolvidos nesse arranjo de governança que se estabelece em torno da cadeia da pecuária na Amazônia e na região, né? Então, nós fizemos aí um trabalho de muitas entrevistas, muitas conversas, muitas reuniões. Então foram muitas análises documentais, né? Então a gente, além de todos os documentos, reuniões, a gente fez 40 entrevistas com informantes chaves, tá? Então, instituições financeiras, reguladores financeiros, frigoríficos, Ministério Público Federal, organizações de sociedade civil, empresas de auditoria e de alta tecnologia, tá? Então, todos esses atores envolvidos nessa governança socioambiental na cadeia da carne na Amazônia, tá? Então, por que que a gente acha que esse guia é importante e necessário, né? Então, é, a SARB é uma norma que a gente considera super importante, e a gente considera que ela pode ser um divisor de águas, né? Porque ela coloca assim a força dos bancos, ela traz a força dos bancos para fortalecer a governança socioambiental da cadeia da carne na Amazônia, mas a gente acha que isso é um processo que vai demandar esforços, né? A implementação dessa norma, desse normativo é um desafio, tá? E a ideia desse trabalho é facilitar e dar cada vez mais robustez e contribuir Ah, para o desenvolvimento desse processo de implementação, né? Sabe ali é uma norma de 3, 4 páginas, sucinta como deve ser, né? Uma regra geral. Lógico que a FEBRABAN faz todo um trabalho de formação em torno desse normativo. Ela traz orientações gerais, mas quando a gente se aprofunda na leitura da norma, conversa com as pessoas que estão implementando, a gente vê que ela também tem um conjunto de discricionalidades, o que não é uma coisa negativa e não é uma característica intrínseca desta norma. Qualquer norma, né, tem discricionalidades, tem questões que a hora que você vai implementá-la, você vivencia desafios, você verifica que existem ambiguidades, né? Então, a ideia do guia é trabalhar e resolver ambiguidades chaves, discricionalidades chaves, para que a norma seja implementada da forma mais robusta possível pelos bancos, tá? Então, realmente a ideia aqui é contribuir para a implementação robusta da norma. Então, a gente acha esse trabalho é importante, esse guia pode ser importante, né? Porque em um contexto assim de competição bancária, né, a gente verificou na nossa pesquisa que existem padrões de implementação muito diversos da norma, tá? O que também é natural, é esperado, tá? E em um contexto, então tem bancos que estão fazendo um trabalho super robusto de implementação da norma, tem outros bancos que fazem um trabalho mais, vamos dizer assim, limitado de implementação da norma, né, que fazem interpretações assim mais abertas, né, do normativo, né, e nossa preocupação é o quê? Que em um contexto de competição bancária, os bancos que estão querendo implementar a norma de forma mais rigorosa, mais efetiva, eles, vamos dizer assim, acabem ao longo do tempo é, abaixando a barra, né? De implementação. Então a gente acha que a ideia assim o objetivo do guia é elevar o padrão de implementação dos bancos que não estão implementando bem, tá certo? Ao invés de deixar a competição no mercado, vamos dizer assim, ao longo do tempo, gerar esse risco de rebaixar, vamos dizer assim, a implementação dos bancos que estão implementando de forma mais robusta, tá?
Então, a gente verificou também que existem diversas complexidades, a norma lida com um contexto super complexo, super diverso da cadeia da pecuária da Amazônia, e dentre, né, olhando para a cadeia, o maior desafio, sem dúvida nenhuma, é esse desafio do monitoramento dos indiretos, que a norma traz uma enorme contribuição, vamos dizer assim, de incluir, de buscar avançar, né? Então, mais que a gente vê que é, tem uma dificuldade, dado o enorme desafio, existe uma dificuldade assim de muitos frigoríficos, né, de chegarem nesse prazo de dezembro de 2025 com um monitoramento mais robusto dos indiretos, né? Então a norma também ela propõe assim uma repactuação acerca dos procedimentos, dos prazos e da gestão das consequências, né? Algumas diretrizes para a gestão das consequências é, dos bancos em relação aos frigoríficos. Lógico, isso aqui é uma sugestão de uma organização da sociedade civil e de um estudo feito, né, por acadêmicos, mas que a gente espera contribuir para que né, essas dificuldades que são vivenciadas perante um desafio tão grande sejam endereçadas adequadamente. Tá? Então, no trabalho que a gente fez de avaliação da implementação da norma, do que os bancos estavam fazendo para implementar o normativo, né? A gente identificou assim um conjunto de desafios chaves para a implementação. Na hora que a gente conversava com os bancos, perguntavam, né, como eles estavam fazendo, o que eles estavam fazendo, como eles estavam fazendo, a gente chega assim, identificou um conjunto de questões chaves que a gente pode resumir como 4 pontos, tá? 3 desses pontos são relativos ao processo assim de implementação de como fazer a prática de fazer a norma se transformar em processos internos dentro do banco, tá? Dentro dos bancos, tá? Então, o primeiro desafio tem a ver com, a gente chama de, está associado à definição do escopo, né? Então, o normativo define várias formas, os objetos, assim, os frigoríficos, as empresas que devem ter gestão de riscos elaborada pelos bancos, né? Então, define ali o KNAI, a localização como importantes para definir que empresas devem ou não ser incluídas, os bancos devem restringir o crédito perante essas definições, né? Então, essa é uma questão importante, mas agora que a gente vai ver a prática, né? Por exemplo, o KNAI, né? Entre o KNAI primário e o KNAI secundário. A gente viu também que o desafio de monitorar as plantas na Amazônia Legal é enorme, né? Porque, imagina, existe uma dinamicidade assim de compra e venda de plantas de abate pelos frigoríficos, de arrendamento, né? Então, os bancos, essa era uma outra questão chave assim, de implementação, né? Por exemplo, é o endereço da matriz ou de todas as plantas de uma empresa que deve, né, contar para a definição do escopo? Como que isso deve ser feito exatamente, né? Então, esse era um primeiro conjunto de questões que a gente abordou. Um segundo conjunto de questões tinha a ver com como a qualidade dos sistemas de monitoramento dos frigoríficos era analisado, né? Então, a SARB define ali que os frigoríficos têm que fazer o reporte, colocar indicadores nos seus sites, mas o que tinha por trás dos números, né? E das divulgações que os frigoríficos faziam, como que os bancos estavam olhando a qualidade do que era divulgado pelos frigoríficos, né? Essa era uma outra questão que a gente viu que era difícil, existia uma heterogeneidade grande que implicava em diferentes efetividades, assim, em termos de impacto socioambiental da implementação da norma. Uma terceira questão tem a ver com os prazos e consequências, né? Então, a gestão de consequências é uma questão que a gente foi aprendendo ao longo do processo, que é super controversa, esbarra em questões, são questões que devem ser tomadas por cada banco individualmente, porque tem um conjunto de questões associadas à defesa da concorrência, questões jurídicas que os bancos e a FEBRABAN tomam muito cuidado para não ultrapassar a linha, né? E não ter nenhum problema assim em relação a essas questões de defesa da concorrência, né? Então ali esse é um outro conjunto de questões que a gente buscou endereçar. E por fim tem questões que um último ponto tem a ver com não é mais sobre o processo, mas o que a gente chama assim de questões de governança, né?
A gente quer dizer com isso, uma palavra um pouco ambígua, né? A gente quer dizer assim, conflitos de interesse dentro das organizações bancárias sobre a implementação da norma. Então, dentro de um banco sempre tem várias áreas, diretorias, né, divisões, vamos dizer assim. Então, cada um tem seus objetivos, né? Então, a gente viu que tem três áreas chaves, assim, né, para a implementação do normativo de forma muito ampla, né? Você tem a área de risco, dos bancos, você tem a área de sustentabilidade dos bancos, e você tem, assim, um conjunto de áreas comerciais, que também é importante para a implementação da norma, além, é claro, das estruturas de compliance de cada banco, tá? Então, é lógico que o objetivo das áreas comerciais é sempre fechar mais negócio, né? Né? E os objetivos da área de risco e sustentabilidade olham para outras questões, né? Então, uma questão chave que a gente buscou endereçar no guia é como os conflitos de interesse são lidados e como, no limite, as áreas de risco e sustentabilidade são empoderadas dentro dos bancos para que eles consigam, de fato, restringir operações comerciais, né? Com frigoríficos que não atendem aos critérios da SARB, tá? Então, a gente, né, no nosso guia, a gente propõe formas de endereçar esses desafios principais que a gente identificou, tá? Então, a gente criou ali no guia, o guia ele o cerne do guia, é um conjunto de processos, né, que definem assim, um passo a passo meio genérico de como fazer a, a SARB, né, como implementar a SARB dentro dos bancos. Tá? A gente foi chegando à conclusão que a gente não podia implementar e propor esses processos com uma lógica assim de compliance, ou sim ou não dar crédito ou não dar crédito, mas a gente tinha que pensar assim muito mais. O desafio era tão grande que a gente tinha que pensar numa lógica gradual e de melhoria contínua. Então, o guia a gente pensa os bancos assim como um vetor de promoção da evolução da gestão do monitoramento pelos frigoríficos, tá? Então, a ideia é que daí a gente operacionaliza isso, né, no guia por meio de ciclos anuais de avaliação e planejamento, né, por meio dos quais os bancos vão avaliando se as empresas que eles financiam, não se elas fazem ou não o monitoramento dos diretos e dos indiretos, mas se eles têm avançado em um ritmo adequado na implementação desse monitoramento socioambiental para barrar a compra de fazendas que não estão em situações regulares, socioambientais regulares. Tá? Então, a ideia, também outro preceito importante desse guia é que assim, os bancos se integrem, né, a uma governança socioambiental que tem aí sido implementada, né, contra o desmatamento ilegal aí, ao longo das últimas décadas e por vários stakeholders, né? Tem organizações de sociedade civil, se a gente pegar lá, né, lá atrás, é, o Slaughtering the Amazon, né, com o Greenpeace lá atrás, depois vem o Ministério Público, o Boi na, né, o Carne Legal, o Boi na Linha, então tem toda uma trajetória, né, construída de governança socioambiental e de combate ao desmatamento nessa cadeia, e os bancos chegam, né, agora, e a nossa ideia é que assim, eles somem para isso que já vinha sendo construído, né? Então a gente pensou muito nisso também ao desenhar esse guia. Falando muito rapidamente sobre o documento em si, o cerne dele, como eu disse, são alguns processos de implementação genéricos que nós mapeamos, né? Então a gente tem um macro processo, que é uma síntese de um passo a passo, vamos dizer assim, de atividades encadeadas para a implementação, e a gente desdobra esse macro processo em alguns processos específicos, tá? Então, só para vocês terem ideia, aqui a gente usou essa linguagem básica de mapeamento de processos. A ideia não é que vocês consigam ler, tá? Aqui não é, né, a ideia é que não seja uma apresentação exaustiva de todos esses passos que a gente está sugerindo, tá? Mas então esse é o macro processo e a visão geral assim do que precisa ser feito para implementar essa norma de forma robusta. E daí a gente tem 7 processos, né, microprocessos que a gente detalha, que são assim um detalhamento desse macroprocesso, tá? Então é tipo um zoom, né, em partes do macroprocesso, cada um desses 7 processos.
e eles estão assim alinhados, né, a forma que a gente montou a apresentação para tornar isso, lógico, de forma mais didático possível e para, né, ter um padrão claro e robusto de implementação do normativo. Tá? Então, só para ter uma ideia, nós temos aí, o primeiro processo é a criação de um protocolo, então a implementação sempre vai começar, como a própria SAIB já define, pela implementação pela criação de um protocolo e criação das estruturas de governança dentro dos bancos, né? Eles vão criar suas próprias políticas, sua própria gestão de consequências, né? Então, esse é um primeiro momento, assim, de planejar o que, né? E formalizar como o banco vai fazer a implementação, criar as bases internas, né? Depois, processo 2 tem a ver justamente com identificar o escopo, né? Quem são os clientes e como que eu identifico os clientes que vão ser objeto assim, da implementação da norma, né? Então, a gente propõe formas assim, por exemplo, de localizar os clientes, a gente propõe preceito de que todas as plantas né, de um determinado cliente devem ser consideradas na localização. A gente propõe que os quinais primários e secundários devem ser considerados. Né, a gente dá ali uma série de sugestões baseado em tudo que a gente ouviu nas experiências dos próprios bancos, né, e também nas nossas próprias ideias. Tá? O processo 3 é de identificação de clientes com contratos de financiamento vigente. Então, uma coisa é o cliente que já tem um financiamento e que agora entra no escopo da SARB, né? Então, tem todo um procedimento que a gente sugere de como os bancos devem abordar esses clientes, avisá-los que agora tem a SARB, que agora tem os protocolos internos, né? E que agora tem novos condicionantes para concessão do crédito, né, que eles devem cumprir, tá certo? Processo 4 tem a ver com novos clientes, novos contratos, então um cliente que está chegando e que não tem um contrato, tá? Então a ideia aqui também, né, a gente detalha um conjunto de atividades que devem ser cumpridas para verificar se esse cliente pode ou não né, ter acesso a crédito, né, com base na implementação do normativo, né? Depois o processo 5 de monitoramento dos contratos vigentes. Então, aqui acho que é uma coisa importante, um cerne importante do que a gente propõe. A gente propõe assim que o monitoramento ele deve ser um processo anual, né? Anualmente, né? A gente pode ter alguns níveis de atendimento do normativo, a gente pode ter um banco que já atendeu tudo, né? Que já faz tudo, que monitora 100% dos indiretos, monitora 100% dos diretos, que faz todas as divulgações adequadas e torna público todos os dados de forma transparente, como, né, o normativo propõe, né? Então, aqui o grande desafio é auditar, né? Para esse cara que está cumprindo tudo, o próximo passo que a gente sugere é a auditoria, tá certo? Tem um outro nível, assim, grande nível, que é a pessoa que está andando, que está evoluindo, né? Então, ano a ano, por exemplo, você concedeu o crédito em um ano, né? Você tem ali um relatório, toda uma descrição do sistema de monitoramento de fornecedores que é robusto, né? Que os bancos verificaram que é robusto. Então, a ideia é que os bancos, os frigoríficos apresentem um plano de ação anual para melhoria desse sistema, né? Com metas de avanço em um ano. Se esse cara está avançando em um ritmo considerado adequado, ele vai. A ideia é que ele mantenha o contrato de crédito, né? E que, né? Então, essa é uma outra situação. É o frigorífico que ainda não está totalmente, né, adequado, mas está avançando num ritmo adequado, tá certo? E uma última situação é o frigorífico que não está avançando, né, de forma adequada no cumprimento do normativo, tá? Então, a gente propõe esses três cenários e a gente propõe um conjunto de instrumentos, que são relatórios de rastreabilidade, monitoramento e planos de ação de rastreabilidade e monitoramento que devem ser apresentados em bases anuais, tá certo? Então tem todo ali um detalhamento nas sessões, eu espero que vocês gostem, né, que tenha ficado didático. Eu acho que né, esse guia evidentemente, foi um desafio elaborá-lo, né, mas eu gostei muito do resultado, eu acho que ele pode contribuir bastante, eu acho que ele deve ser vivo, para que ele funcione bem, né? Então, seria legal a gente ir atualizando e, de acordo com
com a utilização dele, né, que ele seja atualizado e renovado constantemente. Então é isso, é um grande prazer estar aqui hoje. Obrigado, Luiz, obrigado, Mauri, obrigado a todos e todas presentes. Maravilha, Silvio, agradeço também. Acho que foi um trabalho bastante desafiador, porque a gente também não entendia, né, como é que seria a forma de abordar ali. A gente entrou naquela discussão de que não dá para ser não conforme conforme, então acho que a gente foi muito assertivo, a gente escolheu uma outra forma de desenvolver, né, esse guia, e algo que realmente olhasse aí para como é possível e como é importante fazer a melhoria contínua, né, o quanto acho que é isso, assim, tem uma avenida aí de possibilidades, né, de serem implementadas e aprimoradas e, enfim, evoluídas quando a gente escolhe fazer, estruturar um documento, né, no caso o guia, mais nesse sentido. Então, agradeço muito, Silvio, acho que foi um trabalho muito bom, né, acho que a gente aprendeu bastante e até olhando algumas perguntas aqui do Q&A, né, assim, se os bancos foram consultados, sim, a gente, acho que a gente, talvez a pessoa não pegou desde o início, mas esse trabalho ele foi desenvolvido, né, pela Federal de São Carlos junto com a Imaflora, mas a Febraban, né, esteve presente ali, a gente consultou pelo menos umas 3 vezes, fizemos essas apresentações para os bancos associados ali da Febraban, o grupo de trabalho, né, tem o Amauri, e a Cintia, enfim, Juan, o time todo ali da Febraban, muito aberto, né, a compartilhar isso com os bancos associados. Então, foi bastante rico esse processo, e de fato foi um processo bastante participativo, colaborativo e de forma amplamente consultiva. Então, acho que isso é importante destacar. A Mauri, tem uma pergunta aqui de um anônimo, perguntando assim: a Febraban tem auditado os dados que os frigoríficos têm apresentado para atendimento à SARB? Posso responder aqui e fazer um apanhado em relação aos meus Por 5 minutos, favor, né? por favor. Bom, primeiro, né, Luiz, né, mais uma vez, né, Silvio, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Acho que antes de entrar na pergunta aqui, só queria parabenizá-los, né, por esse estudo, né? Acho que para nós é muito importante quando as regras de autorregulação bancárias elas são incorporadas pela sociedade civil e são objetos de estudos, de sugestões, de propostas, né, tanto da sociedade civil quanto da academia, né? Acho que é importante quando a autorregulação ela é incorporada nos debates públicos, né? Como mencionado aqui, né, nós fomos ouvidos durante esse processo, os bancos, os matadores, frigoríficos, acho que teve uma escuta atenta aqui pelo Imaflora, né, e pelo UFSCar, né. Como eu mencionei no início, né, não é um guia de implementação da autorregulação da Febraban, né, é um guia feito pelo Imaflora e com o UFSCar, né, não é um documento interno nosso de autorregulação, né, mas naturalmente aqui traz sugestões, traz propostas bastante interessantes, traz boas práticas que vocês ouviram de vários interlocutores, né, tem aqui, naturalmente, sugestões e propostas para o fortalecimento da autorregulação e para a atuação dos vários interlocutores, né? Acho que sempre que a gente escuta boas práticas e sugestões, né, nosso papel é também trabalhar aqui até para a gente aprimorar os nossos mecanismos internos, né? Sobre a autorregulação, é bom sempre dar um destaque que a autorregulação é dos bancos, né? Quem são auditados são os bancos, né? A autorregulação da Febraban não audita e nem pode auditar terceiros, né? Aqui o compromisso é dos bancos de terem políticas específicas para gerenciamento de risco, de desmatamento ilegal na cadeia de carnes, né? Os bancos se comprometeram a ter suas políticas. A gente trabalhou com os bancos critérios mínimos para essas políticas, mas naturalmente são critérios gerais, né, até por questões concorrenciais, né, sempre preservada, né, a autonomia decisória dos bancos, né, os bancos que decidem sobre as suas gestão de consequências, planos de ação, incentivos, tudo isso são políticas de crédito e da relação dos bancos com os seus clientes, né, a gente não interfere e nem pode interferir, né, o que a autorregulação faz é discutir aqui padrões, né, de mercado, né, gerais, né, recomendações. Então, os bancos se comprometeram a ter as suas políticas, tem os requisitos mínimos e também a internalizar as suas políticas, capacitar os seus funcionários, né. E aqui há um trabalho
trabalho do setor bancário de apoiar essa agenda de combate e mitigação do desmatamento ilegal, né? Acho que somos todos parceiros, né? E aqui, né, respondendo a pergunta, né, a gente nem não audita e nem pode auditar, né, matadouros frigoríficos, né? Essa é a relação dos bancos com os seus clientes. O que nós fizemos aqui via autorregulação é ter um protocolo dos bancos, né, criando requisitos mínimos para suas políticas, né, e incorporando nesses programas de monitoramento de rastreabilidade, indicadores que vieram do Imaflora, vieram do GTFI, vieram da indústria, né, que são comumente aceitos, né, de modo que tem aqui uma efetividade desejada, né? Mas quem é auditado são os bancos, que inclusive são monitorados e auditados anualmente, né? Porque a gente tem a regra, tem uma área da autorregulação que cobra dos bancos as suas políticas, né? As suas ações de governança, de capacitação. Então, isso é feito anualmente, né? E acompanhado tanto pela governança da autorregulação como pelo Conselho de Autorregulação, tá bom? Ótimo. Obrigada, Mauri. Foi bom que você já trouxe alguns insights. E aí, dialogando também um pouco com perguntas, como a gente só tem 10 minutinhos para a gente encerrar o webinar para o pessoal almoçar, já vou emendar aqui, depois, Silvio, eu passo a palavra para você. Mas a Mauri enfim, direcionado para o Silvio, mas para você, né? Se vocês, eu imagino, o Febraban pretendem monitorar as instituições financeiras quanto à verificação deles sobre os clientes frigoríficos, se acabou de esclarecer, mas fica à vontade para trazer talvez mais algumas reflexões e esclarecimentos. E uma outra é se há algum banco benchmarking que já tenha uma verificação mais estruturada sobre os seus clientes frigoríficos. Olha, a gente tem visto aqui, de uma forma geral, que os bancos autorregulados todos têm as suas políticas de gerenciamento de risco, né, que tratadas aqui no protocolo e têm implementado as suas regras, né? Eu seria, né, desleal aqui de nomear um e não os outros, né? Mas a gente tem um processo aqui de monitoramento e supervisão das regras de autorregulação, dos compromissos dos bancos, né? Isso é feito anualmente, né? A gente tem aqui um estágio bastante alto de implementação, né? Então, aquilo que compete à Febraban, né? Cobrar das instituições que é ter a sua política, que é a sua política com requisitos mínimos, ela está na governança, ela tem a capacitação dos bancos, tudo isso foi implementado, né? E agora surgem naturalmente os desafios do tema, né? Não é um tema simples, como a gente mencionou no início, é um tema que envolve uma atuação de vários interlocutores, né? E agora é importante que a gente tenha as boas práticas que mostram que é relevante e importante ter programas de monitoramento e rastreabilidade, né? Isso ganha o setor produtivo, ganha a indústria, ganha o setor financeiro, ganha o país, né? Porque o objetivo aqui é a gente reduzir as nossas emissões, né? E a gente tem levado também para espaços de construção conjunta um pouco desses desafios, né? De como o setor bancário pode contribuir com o setor, pode contribuir para avançar em boas práticas, né? Então fica aqui o nosso compromisso, né, de seguir adiante, sempre com propostas e sugestões construtivas, né, de modo que a gente avance conjuntamente. Legal, obrigada, Mauri. Vou passar agora a palavra para o Silvio. E aí também, Silvio, trazendo alguns insights, né, desse trabalho, enfim, um trabalho de um ano, né, praticamente, muitas discussões. Tem uma pergunta que, assim, existe algum artigo, documento publicado sobre o trabalho apresentado? Alguma dissertação, alguma tese? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta aqui. Tararã. Não, acho que é essa, Silvio. E aí, por favor, fica à vontade para trazer alguns insights também, enfim, olhando para esse guia de novo como uma oportunidade, né? Certo. Então, não foi, esse foi um projeto assim de consultoria, né? Não foi assim exatamente um projeto de pesquisa. É lógico que fazendo projetos como esse, a gente acaba aprendendo muito e isso acaba influenciando, né, a nossa agenda de pesquisa também. Então, tem alguns orientados meus trabalhando com coisas análogas que dialogam diretamente com isso, mas a gente não tem nenhuma produção exatamente assim que com grande sobreposição a isso, tá? As produções, então, a principal produção é esse guia mesmo que está saindo aí, né? Que vocês têm acesso a partir de agora, tá?
Lógico que eu também fico disponível e tem outras coisas que devem sair em anos vindouros aí, tá certo? O próprio pós-doc da Bruna, que é financiado pela FAPESP, deve gerar outros resultados, né? Tem outros alunos de doutorado, pós-doc, mestrado, trabalhando em coisas convergentes também, tá certo? Eu queria fazer um comentário sobre a pergunta que foi direcionada ao Amaury, né? Sobre a questão dos dados serem auditados. Acho que isso é muito interessante. Acho que nesse processo de elaboração do guia, acho que foi muito crucial a gente ouvir também os frigoríficos, né? E dialogar com as dificuldades da cadeia no chão, no território, né? Então, quando a gente conversa com os frigoríficos, existe assim, até por conta do carne legal, do boi na linha, existe uma forte convergência do que a SARB pede, por conta dessa parcimônia que a FEBRABAN teve ao elaborar a norma, né, de ouvir o GTFI, de ouvir, né, a Imaflora, de ouvir vários stakeholders aí que já estavam nessa história há um tempo, né, essa parcimônia foi muito importante porque tem uma convergência, né, de critérios. Então, quando a gente conversa com os frigoríficos, eles falam assim, olha, tá tranquilo fazer o monitoramento dos diretos, certo? Já está tudo feito, a gente já faz isso. Agora, os indiretos é o grande desafio, né? E na nossa visão, assim, para você monitorar os indiretos, você precisa da colaboração com os diretos, tá certo? Porque no limite o direto é que vai precisar barrar a compra do indireto que não tiver conforme, tá? Então, essa é a grande dificuldade do grande gargalo, esse é o ponto de principal desafio, né? E daí como que a gente acha que isso pode se resolver, né? Se o Ministério Público existe a perspectiva de avançar no monitoramento dos indiretos pelo Boi na Linha, isso vai automaticamente se resolver, né? E a gente vai ter dados de excelente qualidade para os bancos, auditados para eles implementarem a SARB. Tá? Então, eu acho que esse é um passo seguinte importantíssimo. Falei, né, a gente conversou muito, né, Luiz, com o pessoal do Imaflora, e eu acho que essa é uma coisa, à medida que tudo vai ficar muito redondo, na medida que o Imaflora e o Buenalinha expandirem pro direto. Simplesmente porque assim, os dados, né, é, sanitários que são usados para o monitoramento dos indiretos são dados que não são públicos, né, que são de propriedade dos fazendeiros, né? Então, o Ministério Público, por conta da TAC, por conta de um conjunto de circunstâncias específicas, ele consegue atuar assim como um protetor do sigilo desses dados e criar um esquema de auditoria muito específico, né, para viabilizar que esses dados tenham qualidade, né? Hoje, quem implementa a SARB tem implementado por dados olhando no retrovisor, né? Pelo Visipec, por dados, né? Por programas como Selo Verde, não por dados gerenciais, mas por dados históricos, né? Que não influenciaram decisões. Então, desculpa me alongar, mas isso é absolutamente crucial, né? Eu acho, para avançar. Claro. Não, eu acho que assim são reflexões super oportunas. Eu acho que de alguma forma dialoga com uma das perguntas aqui, né? Como os frigoríficos e pecuaristas serão avaliados? Acho que você já traz um pouco dessa reflexão, né, Silvio, de o monitoramento e a rastreabilidade, ela já acontece ali nos fornecedores diretos via os protocolos, né, que já existem hoje. Acho que especialmente o boi na linha, né? O grande guardião aí de cumprimento do TAC é o Ministério Público Federal, que dá mais celeridade, né, a todo esse processo. Então, uma vez que isso avança para os indiretos, acho que é uma forma também, né, enfim, acho que dos pecuaristas como fornecedores, né, e dos frigoríficos, eles também terem essa capacidade de se avaliar e de escolher também quem é aquele fornecedor que eu vou me vincular e que eu vou estabelecer uma negociação. E aí, gente, como temos 2 minutos para o meio-dia, talvez responder perguntas aqui muito rápidas. E os termos mencionados no documento, será padrão para todos os bancos? Acho que uma resposta importante, é justamente o que a Mauri traz, né? Esse guia não é o guia da Febraban, né? Ele é um guia elaborado pelo Imaflora junto com a UFSCar, que ele visa trazer um pouco mais de detalhamento e de harmonizar, né, como os bancos podem aplicar e implementar, enfim, da maneira mais efetiva, né, a SARB. Obviamente, né, esse é um documento
a gente convida os bancos a adotarem, né, a experimentarem, a implementarem, mas isso, digamos, não é um padrão no sentido de ser mandatório pela FEBRABAN. Acho que é só importante esclarecer isso. A Mauri também fica à vontade se você quiser trazer mais reflexões e reforçar essa mensagem. E aí, talvez já caminhando para o fim e trazendo uma outra pergunta aqui, o que exatamente a FEBRABAN audita sobre os bancos quanto à SARB, Mauri? Bom, acho que um complemento aqui, pessoal. A gente audita a SAB naquilo que a SAB tem o compromisso público dos bancos, né? Os bancos se comprometeram a ter uma política específica para gerenciamento de risco na cadeia de carnes. Essa política tem que ter requisitos mínimos, como gestão de consequências, incentivos, então tem que ter todo um arcabouço próprio da política. Essa política tem que, né, ser internalizada, né, pela governança interna dos bancos, então, né, se isso está, né, internalizado ou não, a capacitação dos funcionários, né, se nas suas políticas tem aqueles protocolos que nos inspiramos no que existe no Boi na Linha, né, então são esses pontos que são os compromissos dos bancos, né, eles que são autorregulados, acho que é importante deixar isso claro, né. E Luiz e Silvio, né, até para finalizar aqui, parabenizá-los mais uma vez, né? Acho que aqui esse guia, né? Como o Luiz bem mencionou, né? Não é o guia da autorregulação da FEBRABAN, mas é o guia do Imaflora, feito em parceria com a UFSCar. Traz aqui boas práticas, tanto para os bancos, como para a autorregulação, como para a indústria de carnes, né? Tem medidas, né? Que impactam, na verdade, as regras de autorregulação, né? Tem sugestões de aprimoramento, tudo isso naturalmente vai ser levado em consideração. A autorregulação é sempre viva, né? Ela sempre permite melhorias, aperfeiçoamentos. Então, tem algumas sugestões que estão aqui na nossa alçada, outras, infelizmente, não estão, né? Então, tem sempre aqui um respeito à autonomia das instituições financeiras, né? Porque elas que tratam da relação delas com os clientes, né? Então, tudo isso vai ser levado aqui em consideração pela FEBRABAN e pelo setor bancário, né? Então, Obrigada, Mauri. E aí, já caminhando por fim, só vou responder aqui a última pergunta, e aí eu passo para a mensagem final, Silvia Mauri, e a gente encerra. Mas, assim, uma pessoa trouxe, né, que seria interessante ter uma nova rodada do guia com um ou dois bancos convidados. Eu estou entendendo que seria legal trazer bancos para um webinar, é isso? Se for isso, a gente pode planejar, né? Agora, se for no sentido de abrir a discussão para aprimoramento do guia com outros bancos, isso sem a menor dúvida, né? Eu acho que, assim como a autorregulação ela é viva, como a Mauri trouxe, né? E acho que o Silvio também traz bastante como é que a gente avança e aprimora, sem dúvida nenhuma. Essa é a primeira versão de um guia, né? E daqui para frente a ideia é que bancos, frigoríficos, pessoas interessadas no tema, olhem, apreciem, né, avaliem ali o guia que a gente propõe. Estamos com o Bemaflora totalmente abertos ao diálogo, né? O Silvio também se colocou à disposição para a gente discutir isso. Enfim, a Febraban também é um canal super aberto de diálogo. Então, a nossa ideia é sempre olhar para essas publicações, para esses documentos, né? Para essas propostas, como meios da gente engrandecer e evoluir, e se aprimorar e caminhar de fato para um trabalho que seja inclusivo, não exclusivo, né, e que a gente de fato avance, né, como que a gente consegue produzir carne de forma mais sustentável, né, e menos impactante. Então, acho que sim, esse é só o início, tá, para o anônimo aí que trouxe essa pergunta. Silvio, mensagens finais, por favor. Depois, a Mauri, mensagens finais. E aí a gente encerra o webinar. Obrigada. Não, agradecer muito, né? Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que já falamos aí muita coisa, teria muito ainda para falar. Eu fico à disposição, meu e-mail, né, já compartilhei, fico à disposição para conversar com participantes, pessoas interessadas, né, para trocar ideias. E dei uma olhada no documento, que ele traz muito mais informações, e acho que pode contribuir para esclarecer várias dúvidas. aqui da nossa parte, também agradeço mais uma vez o convite, agradeço a todos que nos acompanharam nessa manhã, e a Febraban segue à disposição do Imaflora, da UFSCar, de todos os parceiros para o diálogo, né, ser um diálogo franco, construtivo, né, que a gente possa avançar aqui também como autorregulação, como setor bancário, né, com o país. Então, né, contem conosco para o diálogo e para a construção conjunta.
Excelente. Bom, agradeço demais, Silvio, por essa trajetória, nesse trabalho conjunto aí, para a gente como Imaflora é extremamente engrandecedor, assim, e valiosíssimo nessa participação da academia, né, da pesquisa, da Universidade Brasileira, pela qualidade, enfim, pelo trabalho primoroso que vocês têm, agradeço demais, assim, a gente aprendeu muito e continuamos aí nessa agenda. A Mauri também, agradecemos demais a Febraban por todas as oportunidades que vocês deram, as portas sempre abertas para a gente dialogar, enfim, e de conversas muito francas e transparentes, né, do que é possível a Febraban fazer, o que não é possível a Febraban fazer, o que é atribuição dos bancos, né, e da Febraban. Acho que é importante a gente também entender os papéis de cada um aí, né, nesse tabuleiro aí, nesse jogo. Agradeço também super a audiência aí, a gente teve uma audiência muito boa, lembrando mais uma vez que os 2 documentos estão disponíveis no site do Boi na Linha, nas versões português e inglês, e aí no chat do Zoom. Essa gravação vai ficar disponível aí no YouTube do Imaflora nos próximos dias, a gente precisa fazer uma edição bacana, né, e subir a legendagem em inglês para os nossos amigos aí também, enfim, serem incluídos nessa discussão, porque eu acho que isso também interessa bastante, né, as instituições financeiras, enfim, de outros países, né, enfim, globais. É um tema de interesse, na verdade, global, né, mundial. Então, olhar para o Brasil e para como o setor produtivo pode, né, ser muito mais responsável e mais sustentável, acho que essa é a mensagem que a gente, e participar também, obviamente, né, não só como corresponsável para as coisas ruins, mas especialmente para as coisas boas também, o quanto o agronegócio brasileiro tem a faca e o queijo na mão para de fato conseguir aí ir para um outro patamar em termos de responsabilidade, sustentabilidade socioambiental e climática. Obrigada, gente. Boa terça-feira para todos e todas. E seguimos juntos aí. Obrigada. Até mais, pessoal. Boa Obrigado, até semana para mais. todos. Tchau, tchau.